Eu vou contar uma história para vocês de como eu fracassei fazendo Airbnb de carros. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rômulo e esse aqui é o canal do Anfitrião. Hoje eu vou contar uma história um pouco diferente do que eu falo aqui no canal. Não sei se você já ouviu falar em car sharing. O que é o car sharing? Tá? Basicamente é um compartilhamento de carro. Quando a gente fala de Airbnb, que é a economia compartilhada, a gente está compartilhando um mesmo bem, um mesmo ativo, né? Então, você tem um apartamento, você aluga para um, depois você aluga para outro, um sai, outro entra, tal. Então você está compartilhando aquele bem com várias pessoas, em vez dele ser ou um bem que você mora ou um bem que ele está alugado para uma pessoa especificamente por um período maior. Então, car sharing é a mesma coisa. Você tem um carro e as pessoas alugam aquele carro, né? Alguns anos atrás, em 2016, se eu não me engano, eu comprei um carro junto com um amigo meu. Eu cheguei para ele e falei assim, cara, tem uma ideia que eu acho sensacional, que existem plataformas de car sharing, ou seja, existem Airbnbs de carro, ou seja, você tem plataformas onde você coloca o seu carro lá e as pessoas alugam o seu carro e você faz ali, né? Você entrega a chave, igual um imóvel, só que para carro. Com seguro, tudo bonitinho, com calendário, o cara vai lá, seleciona a data que ele quer pegar, que ele quer devolver, paga por diária você, tudo certo. Então o que eu fiz? Eu acreditei muito nessa ideia, eu achei uma ideia fantástica. Já existe isso nos Estados Unidos e dá muito certo. Se não me engano, o nome da empresa tem gente lá que tem 15, 20 carros e como se tivessem 15, 20 apartamentos, né? E aqui essa ideia chegou no Brasil, a primeira plataforma que começou a fazer isso chama Fleet, né? Tinha essa plataforma, Fleet. Aí tinha uma outra chamada PegCar e tinha uma outra chamada Parp. Todas elas eu vou deixar aqui só para vocês terem uma noção aí dos nomes, etc e tal. Então eu achei essa ideia muito legal. Cheguei no amigo meu, a gente não entendia nada de carro, eu não entendia nada de carro, ele não entendia nada de carro. A gente começou a estudar, a pesquisar qual que era o melhor carro para fazer isso, tal. E como as pessoas alugavam, as pessoas que tinham carro colocavam nessa plataforma para tirar um dinheiro extra, até que dava certo. Eu falei, bom, se a gente tiver um carro só para isso, exclusivamente para isso, será que não daria certo, né? Porque agora vai estar 24 horas disponível, né? Quem sabe, por ter mais disponibilidade, a gente pode se destacar, né? Beleza, a gente comprou um carrinho, a gente comprou um Sandero e pagamos R$22 mil no carro. A gente foi no mecânico, preparou ele todo, trocou correia dentada, fizemos vários reparos ali, não que era 100% necessário, mas a gente quis fazer porque a gente quis deixar o carro no melhor estado possível para poder alugar, etc e tal. E beleza, começamos a alugar. Começamos a colocar nas plataformas, né? E vinham reservas, tanto da Fleet quanto da PegCar, enfim, começaram a vir reservas e tal. O carro só tinha maior demanda em finais de semana e feriados, então quase sempre, em todos os finais de semana, em todos os feriados, a gente tinha o carro já alugado. Mas a tecnologia dessas plataformas ainda era muito primitiva. Você tinha que fazer a vistoria do carro no papel, né? Você tinha que fazer igual a locadora de veículo, como faz. Você tem lá o carinha da locadora, o cara fala, não, aqui não tem amassado, aqui tem amassado. Aí o cara vai lá, assina que está ciente, etc e tal. Aí você tem que entregar a chave pro cara, correr os riscos, etc. Por mais que tenha seguro, é um risco ali do cara estar com o teu carro. Você não sabe o que o cara vai fazer, os buracos que ele vai pegar, como que ele vai cuidar do carro, etc. Enfim, ficamos por aí por alguns meses, uns 4, 5 meses fazendo essas locações, né? Pega carro, devolve carro, pega carro, devolve carro, pega carro, devolve carro. Mas começou a ter um trabalho muito grande, porque você tinha que entregar a chave, você tinha que pegar a chave, então isso exigia um trabalho que no final das contas começou a pesar, né? Então a gente tirava aí por mês, acho que uns R$1.000 líquidos, né? Porque a gente tinha que pagar o seguro do carro, a manutenção do carro, o estacionamento, porque enquanto ele não estava alugado, ele tinha que ficar em algum lugar, né? Então não tinha nenhum lugar para ele ficar, a gente tinha necessariamente que pagar o estacionamento. Então foi começando a juntar esses custos que a gente já sabia que ia ter, mas a gente tinha uma perspectiva ali de locar todos os dias o carro ou a maior parte do tempo o carro estar locado e menos parado, né? Então a gente começou a perceber que só tinha de final de semana e feriado uma demanda maior. Até aí, então, estava tudo certo, estava rodando ok, mas a gente não estava muito satisfeito e a gente começou a receber um monte de mensagem de motorista de Uber querendo alugar o carro. Ah, você não aluga para mim,
e tal, etc. e tudo mais. E por que essas pessoas procuraram a gente? Você fala, bom, você pega nas locadoras aí, Unidas, Localiza, Movida, todas elas têm serviços ali que você consegue um carro 0 km praticamente por um preço mais interessante, né? Enfim, com todas as manutenções em dia, com seguro, tudo certinho, né? Mas qual que era a grande sacada desses caras? Esses caras que queriam fazer Uber, eles não tinham acesso a essas locadoras justamente porque eles tinham ou nome sujo ou não tinham crédito, né? Porque para você pagar uma locação de um carro, vai R$ 1.500 um carro para você fazer Uber, você precisa ter um limite no cartão de crédito para você poder pagar e rodar com o carro e tal, né? A princípio a gente falou, putz, não vamos fazer, né? A gente nunca sabe, vai desgastar o carro pra caramba, o cara vai rodar pra caramba, vai ter uma manutenção muito maior, etc. Mas no final das contas a gente optou em testar. Falou, não, vamos fazer um teste, vamos alugar para um cara de Uber. A gente fez um contrato com bastante coisa ali amarrada pra gente não se dar mal, né? E nos proteger em caso de problemas. Começamos a alugar esse carro para esse cara por R$ 1.650 por mês. Você fala, pô, muito melhor do que aqueles 1.000 ali, né, que estavam vindo das locações de vez em quando e teoricamente com menos trabalho, né? Quem vai ficar com o carro é o cara, né? Mas a gente se comprometeu ali em deixar as manutenções em dia, etc. Beleza. Aí o que aconteceu? Aconteceu que essa pessoa que alugou o carro da gente não era assim, vamos dizer, muito cuidadosa, né? E não muito responsável com o carro. Então começou a tomar uma série de multas, começou a dar muito problema no carro, talvez por desgaste, talvez por mau uso, e em 4 meses essa pessoa tomou aí 13 multas em 4 meses. Multa de velocidade, multa de ficar com o celular na mão, vários tipos de multa ali que, enfim, não justificam, né? Beleza, a gente tinha um calção, né, que a gente tinha pedido justamente para se proteger disso. O problema não é em si tomar multa, porque a partir do momento que o cara assina as multas dele, vai para a carteira dele, tudo bem, mas acabou que sempre era um problema pegar assinatura, era um desgaste muito grande, em todos os aspectos era um desgaste muito grande com aquela pessoa que alugou o carro da gente, né? Então, quando a gente chegou num nível onde as multas que chegaram ultrapassariam o valor do calção, a gente pegou o carro de volta. Inclusive já teve uma manutenção que estourou o câmbio. Eu me lasquei de verde e amarelo, eu e meu amigo, que era meu sócio na época, nesse carro. Ele continua sendo meu amigo, ainda bem, né? Porque quem trouxe ele para essa enrascada fui eu. Mas ele entendeu. E o desfecho foi que a gente pegou o carro de volta dessa pessoa. Eu fiquei uns 6 meses até vender o carro, porque a gente desistiu de fazer qualquer tipo de negócio nesse sentido, né? De alugar carro por temporada, digamos assim. Eu ainda acho que é uma ideia muito legal, mas que não pegou no Brasil ainda, né? Como eu falei, lá fora isso funciona muito bem, aparentemente, até onde eu vi lá o site, e as pessoas têm uma percepção diferente desse tipo de locação. Mas aqui não pegou. A gente, durante esses 6 meses, às vezes eu fazia corridas de Uber para compensar os gastos que aquele carro gerava parado, porque um carro parado gera custo, tinha seguro para pagar, tinha estacionamento, tinha manutenção, etc e tal. E finalmente a gente conseguiu vender esse carro, a gente na época vendeu por R$17.000, né? Então você vê, a gente lucrou em alguns períodos ali, a gente teve lucramos não, a gente faturou em alguns períodos, mas passando a régua, a gente teve um prejuízo aí de R$8.000, desde o momento que a gente comprou o carro, alugou o carro e devolveu e vendeu aquele carro, a gente teve um retorno negativo do investimento que a gente fez. Mas por que eu estou contando essa história para você? Eu não me arrependo nem um pouco de ter feito isso, porque quando eu pensei nessa ideia, eu falei, cara, é uma ideia muito boa, eu preciso fazer isso. E aí eu trouxe esse amigo meu comigo pra gente fazer juntos. Se eu não tivesse feito, provavelmente depois eu ia falar, ufa, ainda bem que eu não fiz, ou eu ia me arrepender e falar assim, por que eu não fiz? Então basicamente a mensagem que eu quero passar com esse vídeo aqui, se você tem vontade de fazer alguma coisa, se você acha que aquela sua ideia vai funcionar, mesmo que ela seja maluca, não tenha medo de fracassar, porque eu fracassei. Não foi tão feio assim, porque a gente só perdeu R$8.000. Claro que não é uma quantia baixa, mas faz parte, né? Imagina só se você tivesse investido muito mais em alguma ideia e tivesse tido dívidas ali muito maiores. Então, não foi um fracasso tão grande, mas foi um fracasso que aconteceu
e que eu aprendi muito com isso. Eu aprendi que a gente tem que confiar nas ideias que a gente tem, mesmo que elas sejam ruins. Porque a ideia em si, ela não era ruim, mas o momento, o timing da ideia não era o ideal. Quem sabe daqui a uns 15, 20 anos, essa ideia de car sharing, nesse sentido de você alugar carro de outras pessoas, possa vir a funcionar melhor, né? Hoje existe um tipo de car sharing que eu acho muito mais legal, que, claro, é uma empresa que tem vários carros e você aluga o carro ali pelo aplicativo, abre direto pelo aplicativo. Tinha uma chamada Zascar, eu já até fiz um vídeo falando um pouco sobre várias novas tecnologias que estão surgindo. Tinha uma chamada Zascar e tem uma que ainda está sobrevivendo aí, que está funcionando bem, aparentemente, que é a Turbi, né? Eu vou até deixar um cupom aqui de desconto da Turbi, só não deixo da Zascar porque não tem mais. E aí você conhece esse tipo de serviço que é legal. Não é um vídeo patrocinado isso aqui, tá? Eu só gosto desse tipo de economia compartilhada. Me lembrei aqui da Turbi, já usei algumas vezes e eu acho muito melhor do que você ter que deixar a chave pro cara, etc e tal. Mas ainda assim é uma ideia que eu ainda não sei se o brasileiro assimilou muito ainda. Porque como eu falei, teve uma que já quebrou. A Zascar parou as operações porque o custo do carro no Brasil é muito caro, os impostos, o seguro acaba sendo caro porque também tem altos índices de roubo, etc, etc e tal. Então, enfim, queria compartilhar essa história de fracasso com você, porque muita gente fala histórias de sucesso, histórias de coisas, pessoas que deram muito certo e eu dei muito errado nessa ideia que eu tive. Com certeza eu tive sucessos em outras áreas da vida, de ideias, etc e tal, mas isso me fez ter ali a coragem de investir tanto meu tempo ou até o dinheiro, porque às vezes você não precisa nem investir dinheiro numa ideia, basta investir seu tempo em alguma ideia, que pelo menos você não vai ter prejuízo, você só vai ter perdido tempo, né? Agora, se você coloca dinheiro, já são outros 500, né? Então, queria compartilhar isso com vocês e encorajá-los a seguir adiante nas ideias que vocês tiverem, das piores às melhores ou as mais bizarras que vocês venham a ter, desde que faça sentido para você, que você acredite que de fato aquilo ali é viável. Eu acho que você tem que ir adiante, mesmo que depois você quebre a cara. Claro que você não quer quebrar a cara, mas se você não fizer, você vai se arrepender de não ter feito. E é isso que eu não queria, me arrepender de não ter feito. Então por isso que eu falo que eu não me arrependo de ter feito. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Me segue aqui no Instagram, que eu falo mais sobre locação por temporada em geral. E se você gostou desse conteúdo, dá o seu joia, compartilhe esse vídeo com seus amigos, essa história magnífica de fracasso. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Até mais!